Bom dia, peraí, deixa a gente colocar vocês aqui. Vamos colocar todo mundo, cadê? Vamos colocar aqui, bom dia, bom dia. Vamos entrar aqui também. Ih, não deu certo aqui. Peraí, vamos começar tudo de novo. Atma Namastê. Vamos entrar aqui de novo, peraí, tem dia que entra, tem dia que não entra. Então, esse é um dia daqueles que a gente tem um pouquinho de calma e paciência. Espera só um bocadinho, vamos tentar de novo. Aqui, são vários botõezinhos para apertar. Vamos lá, para trazer todo mundo junto, para a gente começar todo mundo junto, né? Agora sim, agora a gente vai cumprimentar eles de novo. Espero o pessoal entrar no ar aqui. Sim, bom dia, Atma Namastê a todos. Agora todo mundo junto, isso sim, sejam então todos muito bem-vindos, né, para a nossa manhã de estudo, essa hoje, né, quinta-feira, dia pós-Festival da Sala, né? Espero que todos estejam com uma energia aí maravilhosa circulando, que certamente, né, foi um momento muito especial, muito bonito essa lua cheia de Gêmeos que a gente viveu e continua vivendo essa energia, vai continuar circulando, né, na gente ainda nos próximos 2 dias, então a gente tem no movimento das nossas meditações aí acontecendo coisas importantes hoje à noite e amanhã à noite, né? Então a gente já começa o dia avisando esses recados da secretaria. Então hoje 21 horas a gente vai de uma forma, vamos assistir um vídeo super especial, né? E amanhã também, para fechar essa semana, e a gente continua, né, aproveitando esse movimento que a gente começou a criar, falando de felicidade, né, falando, porque a energia que circula nesse momento e nessa lua cheia, ela fala muito de uma energia de amor, né? E a gente não pode deixar de falar de felicidade, não pode deixar de falar de amor, sem falar de alto amor, né? Por isso que o nosso tema de hoje fala de autoestima, né? Então, e a importância de você ter uma autoestima equilibrada, né? Ou, pelo outro ponto de vista, como é que uma autoestima baixa, ela afeta a sua vida, né? E ela impacta diretamente na sua experiência de felicidade. Então, é um tema que a gente não pode deixar de falar. Então, sejam muito bem-vindos. Bom dia, saudade de você também. Aqui, olha, Ângela, bom dia, querida, Cris, Maria Bernadette, Atma Namastê, Miriam, aqui, né? Bom dia a todo mundo que está entrando aqui. Nossa, um monte de nominhos aqui, nem dá para falar todo mundo, né? Mas a gente dá as boas-vindas para todo mundo. Muita gratidão de vocês estarem aqui com a gente hoje para falar e refletir sobre esse tema, né? Sobre esse tema aqui que é tão importante, que fala da nutrição desse espaço saudável de auto-amor equilibrado, né? Então, se a gente pensar, e hoje, no fim, eu vou fazer um teste, né? A gente vai aplicar um teste, é um teste que na psicologia, né, se utiliza, que utiliza uma escala, é um teste para avaliar como é que anda essa sua autoestima. Depois eu vou dar instruções e a gente vai fazer esse teste hoje, né? Para a gente poder medir exatamente como é que nós estamos nesse aspecto aí dessa autoestima e o que é que nós podemos fazer, né? Se tiver mais ou menos, para melhorar, se tiver bom, para reforçar, e se tiver muito ruim, para transformar, né? Então, a gente precisa agir, né? Agir, para a gente precisa se conhecer. Lembra? Casinha 1, autoconhecimento. Então, vamos entender primeiro o que é, né, autoestima ou autoestima baixa, né? É um assunto que se fala muito, né? Se fala muito atualmente, né? Quem nunca ouviu falar disso, né? Ou seja com seus amigos, nas redes, sei lá, na escola, no trabalho, né? Ou você mesmo pode estar experimentando alguns desses sintomas, né? Que a gente vai entender um pouco quais são as características desse estado, ou você conhece alguém que está experimentando. A verdade é que a relação equilibrada
o alto valor, especialmente dentro de um sistema de organização e de relação, como a gente vive hoje, humanidade, é sempre um desafio. E é um assunto bem sério, né? Porque uma autoestima baixa, ela interfere em muitas áreas da sua vida, nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos profissionais, né? Dentro da família, né? Com seus amigos, interfere na forma pela qual você se coloca, interfere em muitas coisas na vida. Então, a gente realmente precisa entender, né, esses sintomas e essas causas para poder começar a criar um caminho de sair dessa situação. Então, para a gente começar a entender isso, é importante você entender, ok, o que é autoestima? Auto com U, de auto, né, do reflexivo, que vem para mim, né? Porque às vezes é muito comum se confundir, eu tenho uma autoestima, como se fosse eu tenho uma alta autoestima, alta com L de autoestima, né? Ou eu tenho uma baixa autoestima, né? Então, o que é que significa autoestima? Né? Se você for lá dar um Google ou dar um dicionário, né? Autoestima é um substantivo, a autoestima feminina, né? E a gente entende o seguinte: a autoestima é uma qualidade, né, de valor próprio, de quem está satisfeito com você mesmo, né, o seu grau de satisfação com você mesmo, por isso que ela pode ser alta ou baixa, né? Então, é uma satisfação que está ligada ao seu modo de ser, com a sua forma de pensar, com a sua aparência física, ela passa em todos os níveis, né? E essa satisfação, ela vem expressa através da confiança que você coloca no mundo, nas suas ações, nas suas opiniões. Ela se manifesta dessa forma, né? Ou seja, quando você olha para a autoestima, né, resumidamente, é uma opinião que você tem sobre você mesmo, né? De uma forma segura, determinada com aquilo que você faz, e com aquilo que você sabe, e com aquilo que você é, né? Você está satisfeito com a sua identidade, reconhece, valoriza as suas qualidades. Isso é uma autoestima equilibrada. Não é eu só falar, eu sou boa, 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 né? É muito mais que isso. É se sentir bom o suficiente, né? É uma questão, autoestima não é uma questão de pensar, muito mais do que pensar, é uma questão de ser, realmente entender e viver, né, esse alto valor. Por isso que é tão complicado. E não adianta falar, se aqui dentro não tem contrapartida, né? Aí, quando a gente sai do dicionário e entra no campo da psicologia, como é que a gente começa a enxergar? Começa a perceber que essa autoestima, né, ou essa apreciação de si, ela é uma avaliação subjetiva. Ela é uma avaliação subjetiva que eu faço de mim mesmo, né? Como ensinou o grande Freud, né? Ela está diretamente ligada com o meu ego, ou aquilo, né? Que a constituição do que eu sou. Então, quando a gente fala de autoestima baixa, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando algo que está diretamente ligado a uma dificuldade de autoaceitação, concorda? A falta de autoconhecimento. Tem. Por isso a gente volta de novo lá para a casinha 1, autoconhecimento. Pessoas, por exemplo, veja aí como é que é você, né, na sua vida. Mas, por exemplo, tipos mais inseguros, tipos de pessoas que possuem mais dificuldade de aceitar os próprios erros, para começar, não consegue reconhecer e valorizar, não só reconhecer, mas reconhecer e valorizar os seus próprios potenciais, né? São tipos mais propícios a desenvolver medo de rejeição, tem o hábito de se comparar com as outras pessoas, começa já a ver, né, dicas aí, poxa, como é que isso está
na minha vida? Porque a gente já começa ouvindo, já fazendo lição de casa, vendo e mapeando como é que isso está na minha realidade, né? Especialmente isso, esse hábito de se comparar. Como é que está na sua vida aí? Porque se você está sofrendo, né, de baixa autoestima, muitas vezes você não se sente capaz de fazer coisas. E às vezes você perde muitas oportunidades de crescimento, pessoal e profissional, né? Nesses diferentes âmbitos da sua vida. Isso prejudica o seu próprio desenvolvimento, né? E aí tem assim, tem alguns sinais, né, que a gente começa a perceber e que são indicativos de uma autoestima um pouco desequilibrada ou baixa. Então, assim, quando... O que quer dizer, né, para começar? O que quer dizer se... Tá bom, a autoestima está baixa, isso quer dizer o quê? Significa que o seu centro de autovalorização, ele está abalado. Ou seja, quando você está vivendo ou experimenta estados de baixa autoestima, você tem uma grande dificuldade de se ver e se enxergar positivamente, né? Assim, e é diferente sabe, assim, às vezes você está meio para baixo. Não é isso, baixa autoestima, né? Ficar meio para baixo de vez em quando faz parte da existência humana, né? A gente está aí diante de desafios, né? E não é que não dá para você ser feliz o tempo todo. Você pode, né? Eu sou feliz apesar dos desafios, é outra coisa. Mas às vezes você está meio para baixo, às vezes você está melhor, é normal. Agora, quando você mantém o funcionamento nesse para baixo, esse é um sinal de que precisamos tomar cuidado e ter atenção na nossa vida. É um sinal, ó, amarelinho piscante, pem, 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 para a gente ligar o observador e ver o que está acontecendo, né? Às vezes, né, veja como é que isso trafega aí na sua vida. Às vezes vem com um sentimento de impotência diante das coisas, diante da vida, né? Autodesvalorização, tristeza meio frequente, né? Então, se isso está circulando aí de uma forma mais constante, precisa de atenção, né? Porque é preciso entender quando a autoestima cai. Por que autoconhecimento é importante? Porque você vem vindo assim, de repente, teve algum gatilho ali que empurrou essa autoestima lá para baixo. E essa é a pista, esse gatilho que te empurrou para lá, aqui é que está a porta de saída para a gente. E quando, né, você precisa entender, quando ela cai, todas as áreas da sua vida são afetadas. Todas, sem exceção. Desde seus relacionamentos com seus amigos, com sua família, com as pessoas com quem você trabalha, com todo mundo, com você mesmo, né? Tudo é afetado quando a sua autoestima cai, né? Porque você se coloca diferentemente no mundo, você se coloca aquém daquilo que realmente você é e das suas potencialidades. Então, esse sentimento constante de autoestima baixa, ele é, sim, preocupante, né? Porque, inclusive, isso pode estar na base ou ser um sinal de algo maior que vem por trás ali. Por isso é importante fazer atenção, né? Do que você fala assim, pô, do que maior o quê? Do que você está falando, né? Então, como eu falei, a autoestima baixa pode estar mascarando ou ser, assim, a frente de algo mais grave, né? Ela é, dentro dos quadros depressivos, né? Ela pode ser considerada um sintoma de depressão, inclusive. Tem muitos casos onde, né, as pessoas que estão dentro de um quadro depressivo apresentam um comportamento mais inseguro ou um comportamento mais negativo, ou com experimentação de insatisfação, pouca confiança naquilo que faz parte desse quadro também. Então, é muito importante a gente olhar para essa autoestima, não só porque a gente quer ter uma vida feliz, plena, livre, leve, né, e saudável, mas porque isso é um sinal de como que eu estou
de como que eu estou na minha vida. Tem vários estudos, né, que fazem, como em tudo, né, para a nossa alegria geral, tudo que a gente fala, eu não estou aqui inventando moda, né, eu sou cheia de ideia, eu gosto de inventar moda, mas o que eu venho trazer para a gente não tem nada de inventação de moda, tudo vem com uma base científica, né, fruto de muito tempo de estudo, que eu pesquiso para entender, mas fruto de estudo de gente que vem se dedicando a isso, né? Então, essas conclusões que eu estou, né, falando para você aqui, isso faz parte de um conjunto de conclusões que foi feito dentro de um estudo grande que foi realizado na Universidade de Basel, né, liderados pelo psicólogo Lars Madsen, né? Então, e mais que isso, tem uma conclusão desse estudo que fala que a autoestima, né, o grau de saúde da sua autoestima é um fator chave no desenvolvimento ou na manutenção dos quadros depressivos. Então, olha a importância de você fazer bem a sua tarefa de casa, mapear aí, né, e inclusive assim, fica até o fim que eu vou aplicar um teste, né, para a gente medir, um teste concreto para a gente medir como é que nós estamos nesse lugar aí de autoestima. Então, vamos entender um pouquinho esses sintomas, né? Então, normalmente, sinais para a gente ficar atento, e assim, você vai olhar na sua vida aí, né, no seu dia a dia, nas suas pequenezas. Quando eu falo pequenezas, não tem pejorativo nenhum, muito ao contrário, né, as pequenezas são assim, tudo que eu vivo o tempo inteiro, né, que é aí que está a expressão de quem eu sou. Não são nos grandes momentos, nos grandes eventos que são pontuais, mas aquilo que eu vivo agora, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, né, doméstico, assim. Então, como é que a gente está nesses aspectos, ou nesses sinais? Veja, né, começa a olhar e falar, interessante, olha, isso aqui fica presente, e quando fica, olha, que interessante, nesse tipo de relação, ou com esse tipo de pessoa, isso fica mais forte. Sinais, interessante, e vai aí mapeando e anotando, né? Então, um desses sinais característicos é uma tendência a exaltar os próprios defeitos, né? Exaltem os seus defeitos grandes e a qualidade dos outros também, né? Na mesma proporção que você enaltece os seus defeitos, você enaltece a qualidade dos outros. Então, isso é um sinal típico de desequilíbrio em autoestima. Outra coisa que sinaliza para a gente, né, e veja aí, perfeccionismo exacerbado. É diferente de querer dar o seu melhor no que você faz, né? Perfeccionismo não é isso. E perfeccionismo é um negócio bem delicado, porque muitas pessoas acham que perfeccionismo é uma baita de uma qualidade. Nossa, eu sou super perfeccionista. Por isso é importante entender. O perfeccionismo é um desvio, essa busca interminável pela perfeição, pelo ultra detalhe, né? E muitas vezes você se perde no global diante disso. É muito diferente de dar o seu 150% com o melhor que você tem para fazer o que quer que seja, né? O perfeito é aquilo que você dá o seu melhor, isso é perfeito. Então, o perfeccionismo exacerbado, ele é um desvio. E é claro que ele está fadado ao fracasso, a sustentar uma baixa imagem de si, porque a gente nunca consegue chegar nesse ideal gigantesco, né, que a régua sobe lá para o céu, esse perfeccionismo, você nunca está lá. Então, olha a imagem de fracasso que a gente constrói. Por isso o perfeccionismo, né, entendendo desse ponto de vista, perfeccionismo não é uma qualidade, é um desvio, né? Chega a ser patológico essa busca, né, por esse perfeccionismo inatingível, né? E aí, o que acontece? Quando você nunca atinge também, começa a se desenvolver uma falta de confiança em si. E
vai derivar em falta de confiança na própria opinião, sabe? Aquela coisa assim, você sempre precisa confirmar a sua opinião com alguém, né? Tipo, será que eu acho isso mesmo, né? Eu não tenho confiança na minha própria opinião. E isso é um sinal claro também de desequilíbrio de autoestima. E eu não ter confiança na minha própria opinião me leva a situações de insegurança para enfrentar os desafios que me aparecem na vida, né? Eu tenho medo de enfrentar os desafios. Baixa autoestima faz isso com a gente, né? E, da mesma forma que eu estou lá exaltando os meus defeitos, um comportamento típico também é ser muito dura comigo, muito duro né, consigo mesmo, né? E, do mesmo jeito que eu enalteço meus defeitos e enalteço as qualidades dos outros, eu sou paulada em mim, duríssima comigo e muito indulgente com os outros, né? Tá no mesmo movimento ali, né? Para mim nada, para o outro tudo. Como é que é isso aí na sua vida? E isso aparece também, né, uma questão de autoestima. Você vê que assim, todos os aspectos, eles estão ligados, eles têm uma raiz, né? Eles têm uma raiz, né, que são as causas dessa autoestima baixa, que é preciso entender também. Mas entre esses sintomas ainda tem, por exemplo, é difícil para mim aceitar as minhas próprias limitações. Olha o contraponto lá do perfeccionismo, lá no céu, eu aceitar as minhas limitações. Percebe? Tem a conta não fecha aqui, né? Então, é claro que isso cria um conflito interno, porque a conta não fecha. Eu não consigo aceitar a minha limitação, então eu levo a régua lá para cima, que é algo completamente inatingível, né? Então, aí eu sou muito dura na autocrítica comigo mesmo, e isso me leva a estados de contração, né? Olha o que eu estou fazendo, eu estou colocando experimento, me leva a estados de contração. Então, um comportamento típico também de autoestima baixa é aquele comportamento tímido excessivo, né? Porque tem pessoas que são mais uau, tem pessoas que são menos uau, né? Por natureza, mas aquela timidez em excesso, isso não é traço de caráter. Realmente tem um bloqueio ali que impede com que eu seja eu, mesmo eu tímido, eu menos glamouroso, eu menos lá para fora, né? Mas que eu seja eu, essa timidez em excesso, né? Ela fala de uma outra característica que também está ligada à autoestima, que fala de medo de rejeição. Por que eu me escondo? Porque eu tenho medo de ser rejeitado, né? Medo que o outro olhe para mim e fale, você não é bom o suficiente. Eu sou super dura comigo, mas o olhar do outro, você não é bom, você não é bom, você não é bom, vai me fazendo ficar pequenininho cada vez mais, né? Então, o que eu busco o tempo inteiro? Caçador de elogio e reconhecimento exterior, né? Isso é típico, busca de elogio e reconhecimento exterior. Quando você não está conectado com o seu alto valor, aonde que você vai buscar esse valor? Na mão de alguém, na boca de alguém, porque eu não tenho aqui dentro. E eu preciso disso para existir. Então, eu vou buscar fora, né? Caçadores de elogios, né? Igual não tinha aquele desenho que o cachorro ficava medalha, 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 medalha. Quem que era? Muttley, né? Muttley, que ficava medalha, medalha, medalha. A gente fica elogio, 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 elogio. Atrás desse elogio, né? Aí, caçadores desesperados por elogio e reconhecimento externo, porque esse exterior é que me valoriza, né? Eu transferi esse poder para fora de me dar valor. Então, se o exterior não me dá valor, é o fim do mundo. Se o exterior me rejeita, acabou tudo. E aí, com isso, o que faz? Esse medo de rejeição, a régua está lá em cima, eu não sou capaz. Olha o cenário que está construindo. Resultado na minha ação, direto e reto, um grande vilão. Isso não é só para pessoas
né, com problema de autoestima. Todos nós estamos sujeitos a ele fatalmente, né, esse monstro que se chama procrastinação e preguiça. Mas quando você tem uma questão aí não saudável com a sua autoestima, a tendência a empurrar com a barriga as coisas, ela fica um pouco mais exacerbada, mais do que já é na nossa vida por natureza, né? Que é uma tragédia, né? A preguiça e a procrastinação é uma coisa de louco, assim, né? É aquela queda de braço 24 horas por dia, né? Por isso que eu sempre falo uma coisa, eu nunca falo assim, você não vence procrastinação, você gerencia a procrastinação. Isso, se você ficar bom, você gerencia, porque ela está ali encalacrada no nosso DNA, né? Por isso que a gente precisa procrastinar, não, a gente precisa praticar uma grande virtude que se chama constância de esforço e meta e não preguiça. Maiores informações, cursos de Master Show Koksui, ou procura aí, né, que tem vídeos meu falando sobre as virtudes, certo? Para você entender quais são, essa aqui é muito importante. Enfim, tendências à procrastinação e à preguiça estão aí presentes também. E aquele hábito, lembra que eu comecei a falar algo, né? Veja como é que é. Esse hábito é muito típico, hábito de comparação. Tudo você se compara com o outro. Tudo você se compara com o outro. E é um hábito, e se você está, né, qual que você acha que vai ser o resultado dessa comparação? Se você enaltece seus defeitos, se você tem dificuldade de aceitar suas limitações, se você é duro com você mesmo, né? Se você tem lá esse perfeccionismo exacerbado, imagina qual é o resultado dessa comparação. É lógico que você vai perder. Você está sempre perdendo. E aí começa a nutrir sentimentos, outros venenos da mente começam a ser nutridos. A raiva, a inveja, o fatalismo, né? Vendo desse hábito de se comparar com os outros. Né? E quando eu me comparo com os outros, desse lugar que eu estou, como que será a minha capacidade de ouvir feedback? Eu lido bem com crítica? Claro que não, né? Não tem habilidade nenhuma para lidar com crítica, porque a crítica ela vem sempre como, ela é sempre recebida ou sempre ouvida, né, como uma forma de rejeição. O outro me rejeita, o outro não me dá valor. Né? Eu sou caçadora de elogios, então as críticas elas sempre são tomadas como pessoal. Críticas, ao contrário, eu vou me chafurdando cada vez mais. Né? E nesse lugar, o que, que acontece? Uma característica típica também, que é eu não consigo apreciar e me fortalecer com aquilo que eu conquisto. Não tem apreciação pelas minhas vitórias. São características importantes da gente, né? Mapear e perceber onde é que está isso na nossa vida. E quando eu não tenho apreciação pelas minhas próprias vitórias, leva, né, a um outro lugar que é falta de gratidão também. Olha o tamanho da bola que eu estou construindo aqui, né? De neve. Então, por isso, esse é um assunto bem, bem importante para a gente se falar. Né? E é claro que a autoestima, ela tem causas, né? Ela não nasce, eu não nasci com autoestima baixa. Não, eu sou um ser de luz, amor e poder divino. Eu nasci íntegro, inteiro, com alguns desafios já previamente, né, requisitados para que a gente viesse acabar não, continuar aqui, continuar o nosso desenvolvimento, mas assim, a autoestima é uma coisa que a gente aprende, né? Ela não nasce com você, a autoestima baixa não nasce com você. Você vai se moldando de acordo com as experiências que você tem na sua vida, de acordo com o que vem de input também do exterior. E aonde isso se instala, né, prioritariamente? Lá, especialmente na infância e na adolescência, né? Que é onde você está construindo, né, né, o seu corpo emocional, o seu corpo mental junto com o seu corpo físico. Então, são fases muito importantes nessa construção. Então, assim, quando você é pequeno, você quer agradar seus pais.
E, né, e às vezes os pais acabam usando esse tipo de incentivo, né, o incentivo como uma referência, né? Ai, nossa, como você é linda! Comeu tudo, né? Você começa a entender que para eu ser amada pelo meu pai, preciso comer. Aí, quando você é adulto, inclusive, você desenvolve um desvio de comportamento de transtorno alimentar, porque para ser amado, eu preciso comer, né? E por aí vai, né? Isso é assunto, assim, formação de sistema de crenças, né? Também é um assunto importante da gente entender. Tem também nos meus canais vídeo falando de formação de sistema de crenças, né? Só dá uma procurada, segue lá, sempre tem bastante coisa interessante que vai completando esses entendimentos. Mas o que está acontecendo? Vamos voltar para essas nossas referências que a gente recebe, para começar dos nossos pais. E não é porque eles são ruins, mas é porque é assim que eles sabem fazer também, né? É assim que foi introjetado neles, e a gente vem sendo ensinado assim por gerações e gerações e gerações. Então, as referências que vêm de fora podem ser boas, podem ser ruins. Então, é nessas fases de formação e da sua construção, né, dos seus corpos, vamos chamar assim, né, tem acontecimentos que podem marcar aquela, né, criar uma impressão naquele campo de energia daquela pessoa para sempre. Para sempre é um pouco fatalista, né? Vai ficar marcado ali. Claro que você tem como limpar e consertar e arrumar, mas dá um trabalho, mas fica com essa marca. Então, essa marca, ela vai estar onde nesse campo? Muitas vezes, se ainda mais se é uma situação traumática, ela vai tender a ser empurrada lá para o subconsciente, para o inconsciente, muitas vezes, não é nem no subconsciente, vai para o inconsciente, né? Que é um andar ainda mais embaixo. E aí a pessoa, você não tem noção que é aquilo que está ali. Porque se você tivesse noção que é aquilo, você podia mais organizadamente, mais facilmente transformar e curar, né? Então, por exemplo, tem casos muito típicos, né? Você está lá, a criancinha, e vê seu pai elogiando uma outra criança. Ai, que lindo! Olha, normal, enquanto uma outra criança pensa, ai, que princesa! Nossa, que coisa linda, né? Que eu ali, naquele momento, experimentei, né? Pode ser um registro. Desespero, meu pai elogiando uma outra criança. Então, o que eu vou fazer? Eu tento copiar, ser aquela e ser menos eu. Né? Então, assim, porque você criança é muito difícil, né? Você dividir essa admiração dos pais. Então, estou te dando um exemplo de como isso pode aí se operar. É um exemplo. Vem desses registros que a gente muitas vezes não lembra, né? Dessas experiências que a gente tem na infância. Todas as experiências que são negativas, essas precoces, né? Precoce no sentido que a gente tem na nossa primeira infância, especialmente, elas podem ter, mas nem todo mundo registra assim, podem ter um efeito que dure na vida adulta. Né? Então, por exemplo, cenários de castigos frequentes ou de negligência, abuso de toda sorte, crônico, né? Físico, mental, emocional, espiritual, estão falando aí. Sabe aqueles pais com normas muito durões? Espera só um pouquinho que eu estou ouvindo um negócio aqui, peraí. Pronto, tava um sonzinho vazando no fundo, desculpa. Então, o que eu estava falando, sim, pais durões. Pais, sabe, normas muito severas, ser boicotado ou ser intimidado, sabe? Quando você, na infância, você recebe, você está na ponta de receber o estresse, ou o desespero, ou a falta de compreensão do outro, geralmente né, dos pais. Então, você acaba recebendo essa carga de algo que não é seu. Um ambiente onde não tem estímulo, não tem elogio, sabe, calor humano, troca de afeto, também pode trazer isso, né? Tá dentro de situações ou de grupos familiares, né, ou grupos em geral, onde existe muito preconceito também, né? Onde isso vai nutrindo esse lugar dessa incapacidade de ser eu. Então, esses são alguns cenários, né? Cada caso é absolutamente um caso, mas, assim, são alguns cenários típicos
aonde essas experiências, né, que vão marcar a gente na vida adulta podem ter acontecido, né? Então, tudo isso está ligado ao desenvolvimento da sua autoestima, no caso, baixa, né? Todos esses cenários, ou todas essas experiências, ou todos esses registros psicoemotivos em desequilíbrio, eles trabalham para desenvolver uma autoestima baixa, né? E aí é claro que a gente tem, né, tem o que a gente pode fazer para melhorar a nossa autoestima. Nós vamos falar isso, não dá para falar isso tudo hoje, nós vamos continuar falando disso, porque amanhã, né, essa parte minha que não consegue, amanhã é dia de prática de purificação. Então, a gente vai fazer prática de purificação para melhorar esse aspecto, né, do minha visão de mim mesmo. Mas a gente vai continuar com dicas para melhorar a sua autoestima quando a gente volta, né, nos estudos, que hoje é quinta, então amanhã é prática de purificação pelo perdão, segunda pela gratidão, mas tudo dentro dessa temática. Terça-feira a gente vai trazer concretamente, né, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoestima. Por isso, agora a gente vai fazer aquele teste para eu ver aonde que eu estou, né? E o que eu queria, né, falar para vocês eu vou aplicar, eu vou te falar essas perguntas, eu vou explicar como funciona, e para quem quiser ter, né, um pequeno diagnóstico, um pequeno grupo de sugestões em função do seu resultado, eu vou pedir para você escrever para a gente, vou pedir para a Cris colocar agora aqui nas redes, não só, manda vou te dar um e-mail, ela vai escrever agora, você vai mandar os seus resultados, do jeitinho que eu pedi para você, e você vai mandar para o contato@afinaçãodaalma.com.br, já está aqui nessa tela, coloca, por favor, no YouTube também, Cris, faz um favor, aqui já está fixo. Hã? Já está em todos. Aqui eu penso, a pessoa já foi, já voltou, já sentou, já trouxe um cafezinho, né? Já está tomando um cafezinho. Então, você vai mandar os seus resultados para contato@afinaçãodaalma.com.br e eu vou te mandar de volta, né, um resuminho, né, de assim, com um entendimento sobre esse estágio onde você está e o que você pode fazer para melhorar isso, tá? Para quem quiser. Então, e aí, antes de responder a pergunta, aqui já está aqui, no YouTube também já foi? Ótimo. Aqui, do ponto de vista holístico, qual chakra está relacionado à baixa autoestima? Baixa autoestima, a gente fala, tem vários lugares que estão ligados, né? Um deles, o quê? Ah, então, a gente, né, a gente tem centros de força, mas tem vários centros de força que estão comprometidos. Primeiro, assim, essa falta de autoamor, né, e nessa contração faz de cara, o coração fica pequeno. Plexo afetado, porque, assim, tudo que eu recebo do mundo vem, tipo, problemático. Então, plexo está afetado. A autoestima, ela fala do quê? Do meu lugar de existência no mundo. Base está afetada também, né? Outra coisa que vai estar muito afetada em questão de baixa autoestima é a minha conexão com o meu eu superior, né, e com o meu ser divino, tá? Ou fechada ou muito pequena, chakra da coroa, afetado também, né? Então, assim, aí, na verdade, você está todo meio problemático. Aí eu tô, nossa, putz, pessimista, não consigo, né? Todos aqueles sintomas. O que eu tenho? Baço doente, né? Chakra do baço doente. Olha só. E tem gente, peraí, para quem que entrou agora, a gente está falando sobre, né, autoestima, no caso hoje, entendendo os sintomas, o que é autoestima baixa. E a gente está às vias de preparar e fazer um teste para ver aonde que a gente está, né? Na verdade, se você olhar chakra por chakra, Meire, eles estão afetados, né? Cada um, por exemplo, eu não tenho, a capacidade de trazer para o mundo a minha verdade, ou quem sou eu, essa timidez em excesso, está ligado a esse par garganta sexual, né? Que fala da expressão da minha criatividade no mundo também. Então, olha só, né? Precisa limpar tudo. Para quem é curador prânico, dá uma limpada, mantém eles todos limpos, que a tendência é melhorar, né? E para quem já é psicoterapeuta prânico, psico é fundamental aí, né? Então, porque pode ter psico fundamental,
porque pode ter o que, além de tudo, esses registros, eles criam o quê? Laços, conexões negativas com as experiências do passado, com as pessoas. Então, a gente precisa dissolver isso também, certo? Mas isso é para quem é curador prânico e para quem sabe, né, do que a gente está falando de psico. Maiores informações no seu curso básico de cura prânica, que, aliás, teremos em 19 e 20 de junho, mas a gente vai trazer isso para vocês daqui a pouco, o convite, né? Mas é sim, é isso, dá para limpar. Umbigo também, porque tem ali, não acabamos de falar todos, né? Porque senão a gente vai fazer um diagnóstico. Umbigo também, porque tem memória, né? Umbigo tem memória. Então, o umbigo tá também, né? Coração frontal e dorsal tá também. Todo mundo tá, você percebeu? Né? Aqui, ó, falta de direção, falta de entendimento, a ágina está comprometida. Todo mundo está comprometido, cada um por um aspecto, né? Não é só um, pode ser assim, uns estão mais que outros, mas de um modo geral está todo mundo desequilibrado ali. Então, bora lá se preparar para o nosso teste, gente. É o seguinte, como que você vai escrever para depois eu conseguir entender a sua resposta? Só tem 3 possibilidades, tá? De resposta. É assim, ou eu concordo completamente, ou eu concordo, ou eu discordo completamente. São 4, na verdade. Né? Então, assim, ó, tá assim, número 1, a pergunta número 1. Aí você vai botar letra A para concordo totalmente, letra B para concordo, letra C para discordo e letra D para discordo completamente. Então, vai de A para o máximo da concordância até D, o máximo da disconcordância, tá? Para poder fazer um diagnóstico depois certo. Então, vamos recapitular. Você vai pôr número 1, pergunta 1, não precisa escrever a pergunta, eu sei qual que é a pergunta 1. Tá? Então, põe número 1, traço A, ou B, ou C, ou D. É assim que você vai responder e vai mandar para mim para o contato Afinação da Alma para eu poder, né, fazer o diagnóstico e te mandar de volta, tá certo? Então, presta atenção. A, concordo completamente. B, concordo. C, discordo. D, discordo completamente. Tá bom? Então, bora lá. Pergunta número 1. No geral, escreve lá, 1, já prepara a letra. No geral, eu estou satisfeita comigo mesmo. Concordo totalmente, concordo, discordo e discordo completamente. Tá? Então, bota aí. 1, no geral, estou satisfeita comigo mesmo. Letra. Ótimo. Não precisa pensar muitos, né? Isso deve ser fácil de responder. 2, às vezes eu acho que eu não sou boa em nada. Ou eu não sou nada boa. Número 2, letra A, B, C ou D. Número 3, eu sinto que eu tenho várias qualidades boas. Concordo totalmente, concordo, discordo, discordo totalmente. Número 5, eu sinto que eu não tenho muito do que me orgulhar. Certo? Pergunta 5. Eu sinto que eu não tenho muito do que me orgulhar. 4. Não, volta, para na 3. Não, tudo bem, essa é a 4, verdade. É a 4. Eu sinto que eu não tenho muito do que me orgulhar, é pergunta 4, tá? Pergunta 4. A pergunta 5 é: sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas? Obrigada, Érica. É isso aqui. Tá? Então, essa é a pergunta 5. Eu sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas. Tá bem que tem sempre gente prestando atenção aqui, Daniele, também. Muito bom, obrigada. Certo? O pessoal que chegou, anota aí, estamos fazendo um teste para você mandar para esse e-mail aqui, para eu te dar o seu diagnóstico da sua autoestima, tá? Então, bora lá, agora é a 6 de verdade. Eu certamente me sinto inútil, às vezes.
Eu certamente me sinto inútil às vezes. 7, eu sinto que eu sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual aos outros. Repetindo, eu sinto que eu sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual aos outros. A, concordo totalmente. B, concordo. C, discordo. D, discordo totalmente. Tá? Pergunta 8. Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesma. Ou mim mesmo. Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesmo. Concordo totalmente, letra A. Concordo, letra B. Discordo, letra C. Discordo totalmente, letra D. Então, falta 2 só, hein, pessoal? Estamos acabando. De um modo geral, eu estou inclinada a achar que eu sou um fracasso. De um modo geral, eu estou inclinada a achar que eu sou um fracasso. Concordo totalmente, concordo, discordo, discordo totalmente. Bota aí, fazendo o teste aí, galera, e me manda para o contato @finaçãodaalma.com.br para eu te mandar de volta, né, seu diagnóstico. E dicas, né? Não adianta só falar alta, não entendeu? Só de, e aí, o que eu faço com isso? Tá? E a última pergunta, eu tenho, nossa, isso aqui vai ser um barulhão aqui na gravação, né? Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo, tá? 10, eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo, sendo que a resposta é A, concordo totalmente, B, concordo, C, discordo, D, discordo totalmente, certo? Então, essas são as pequenas 10 perguntas, só 10, olha que fácil. Né? Elas guardarem, estou tendo uma ideia dessa manhã aqui. Então, você, né? Também pode ser, né? Você pode me mandar, porque assim, de repente, amanhã não, na terça-feira ao vivo eu vou falar, né? Manda para a gente e aí a gente vai falar das dicas dos 3 tipos, né, que a gente pode ter, né? Porque você pode ter níveis de relação com a sua autoestima. Então, você repete a número 2, a pergunta número 2 era, às vezes eu acho que eu não sou nada boa, tá? Para mim também, aqui. Desculpa, gente, eu não tinha visto. Repetindo a pergunta 2 que pediram aqui, às vezes eu não acho que eu acho que eu não sou nada boa. Bota aí sua nota e manda. A gente vai, eu vou inclusive fazer, né, uma pequena pesquisinha com a nossa turma, assim, aonde que a maioria das pessoas está. E vamos fazer também uma live, fala isso. Pergunta 4. Não, né? não, o 4 era só que ela estava... Não, repete, por favor, a pergunta 4 aqui. A 4 que trocou, né? A 4 que trocou. Repete todas. Espera só um pouquinho, eu vou repetir todo mundo rapidinho, tá? Obrigada, gratidão quem tem que sair para trabalhar, porque a gente também está fechando, mas teve gente que teve problema de conexão. Obrigada, Miriam, é isso aqui, a 2 está aqui. Eu vou repetir rapidinho para quem perdeu por causa de conexão, né? E aí você vai respondendo as que faltam rapidão, tá? A 4 era eu sinto que eu não tenho muito do que me orgulhar. Então, vamos lá. Deixa eu só fechar para o pessoal aqui. Quem chegou, a gente está fazendo. Quem chegou agora, aproveita que eu vou repetir as perguntas. Responde com A, concordo totalmente. B, concordo. C, discordo. D, discordo totalmente. E manda para esse contato @finaçãodaalma.com.br que a gente vai fazer um diagnóstico de onde está a sua autoestima, tá? E na terça-feira a gente vai fazer uma live falando das dicas, principalmente do maior grupo de pessoas, aonde estão o maior grupo de pessoas, tá? Também a gente vai. Aqui, nossa, gente, alguém tipo muito eficiente aqui, ó, Ellen. Nossa, ela botou todas as perguntas ali no chat, que beleza. Então, vamos ler aqui para o pessoal. Ó, no geral, já está escrito ali, gente, coisa linda, ó. Deixa eu botar o chat para cá. Pergunta 1. No geral, estou satisfeita comigo mesma. Responde A, B, C ou D, né? Sendo A, concordo totalmente, D, discordo totalmente. 2. Às vezes eu acho que eu não sou nada, que eu não sou boa em nada, que eu não sou nada boa. 3, eu sinto que eu tenho várias qualidades boas.
4. Aqui, alguém também eficientemente a Cris, olha que beleza. Aí, 4. Eu sinto que eu tenho muito do que me orgulhar. 5. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas. 6. Eu certamente me sinto inútil, às vezes. Dá lá a nota, sendo que A, concordo totalmente, D, discordo totalmente. 7. Eu sinto que eu sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual aos outros. 8. Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesma. 9. De um modo geral, eu estou inclinada a achar que eu sou um fracasso. E 10. Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesma. Certo? Então, são essas as perguntas que você responde, né? Com A, concordo totalmente, B, concordo, C, discordo, D, discordo, que você já respondeu e que você vai mandar para mim no contato@afinaçãodaalma.com.br. E a gente vai fazer, né, um diagnóstico, né, disso. Na verdade, a gente tem três tipos de três tipos prioritários, né, de relações com a autoestima, e a gente vai falar disso, certo? Porque continuamos a trabalhar dentro de construção, né, porque felicidade, como já diz Master Shou Koksui, é uma tarefa para já, e a nossa autoestima não pode ser um empecilho para a gente chegar nesse lugar, nem para expressar esse amor, especialmente agora que nós estamos cheios de amor, da energia, né, do Festival da Sala, do Festival do Cristo, que a gente acabou de ver, Festival da Boa Vontade, ou como a gente ouviu da Master No ontem à noite, o Festival das Flores, coisa linda, né, a lua cheia das flores. Coisa muito bonita. Aliás, eu vi um vídeo daqueles do observatório Hubble, sei lá das quantas, da NASA, do eclipse, né, da lua vermelha. Nossa, foi muito lindo mesmo. Dá uma coisa na gente, ver esse céu se mexendo, é uma maravilha. As respostas são A, concordo totalmente, B, concordo, C, discordo, D, discordo totalmente. Tá? Então, é isso que a gente vai... Aí, Ellen, ai, gratidão, gente, tem gente... Ellen pôs aqui no chat, aí a Cris vai botar aqui também, e aí é isso, a gente se prepara para se despedir, porque essa live já demorou mais do que o previsto, né, que a galera também precisa ir para trabalhar, e amanhã, na verdade, amanhã não, recados da secretaria, hoje à noite, pede aí, pode mandar para esse telefone que estava ali também, para quem não está meditando, hoje à noite nós vamos meditar, e vamos, né, ouvir que generosamente o Master Hector deixou, né, a sua espetacular palestra aí para a gente assistir nos próximos dias. Então, a gente vai aprender hoje, né, com ele e também meditar. E amanhã, Master Call, né, à noite, isso 21 horas. E amanhã, 8h29 da manhã, estamos aqui com todos amor em todos os corações para a gente praticar a purificação pela tecnologia do perdão. Vamos começar a limpar e perdoar essa parte que não consegue ainda, certo? Nós vamos, vai tá. Eu vou traduzir hoje à noite, tá bom? Então é isso. Abram seus e-mails que tem surpresa lá para vocês hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Para vocês um lindo dia. Hoje a gente não fez prática de meditação, mas a gente fez teste, né? Porque isso vai levar a gente para algo aí na frente, tá bom? Então amanhã venham com toda a disposição para a gente liberar essa parte que a gente não precisa mais carregar, que a gente vai praticar perdão lindamente para a gente fechar nossa semana com chave de ouro aí, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, muita gratidão a cada um de vocês, Atma, Namastê, que o seu dia seja inspirado, abençoado e que você possa aí irradiar essa maravilhosa luz que você veio trazer para o mundo, né? Que você seja sempre a expressão desse amor maravilhoso, da inteligência divina, né? E do poder divino em todas as suas relações. A começar com você mesmo, tá bom? Então, vamos começar despedindo primeiro vocês. Até amanhã. Gratidão. E, se acha que isso ajuda alguém que pode, né? Compartilha. Aviãozinho na galera. Flechinha aqui para vocês na galera. Compartilha e chama mais gente, né? Vamos
comenta, deixa comentário, que isso informa as redes sociais, que fala, puxa, isso é conteúdo relevante, vamos distribuir para mais gente, né? Então, eu faço aqui minha parte, faz aí, a gente pede com todo carinho, com todo o coração, que você ajude a gente a fazer, comentando, compartilhando, bota coraçãozinho, entendeu? Faz um pouco dessa parte aí, tá bom? Então é isso, queridos. Um beijo grande para vocês, até amanhã ou até à noite, né, para meditar. Estou esperando todo mundo. Vamos começar por partes, desligando vocês aqui. Até mais. Pronto, aí depois essa turma aqui, beijo também, cadê todo mundo? Nossa Senhora, quanta gente. E aqui,